Senhora Presidente, queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Juventude, do Desporto e da Juventude, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dizer que o PCP há muito que vem dizendo que o desemprego global e o desemprego dos jovens trabalhadores é o principal problema do país, mas também temos vindo a dizer que o desemprego não é ironia do acaso nem do destino. Aliás, ao longo dos últimos anos, o desemprego tem, e o agravamento da taxa do desemprego tem significado objetivamente um instrumento para reduzir salários e baixar direitos àqueles que têm emprego. E por isso é que nós entendemos que o desemprego é inseparável de um conjunto de medidas que este Governo tem vindo a tomar, designadamente a alteração ao Código de Trabalho, de facilitação e embaraçamento dos despedimentos, e que visa um objetivo mais profundo de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos, e por isso continuamos a entender como inaceitável e gravíssimo a taxa de desemprego real dos jovens portugueses, que ultrapassa certamente os 50%. E seria certamente pior esta taxa de desemprego se tivéssemos em consideração aqueles que foram forçados a emigrar e a abandonar o seu país, que se tivessem ficado, certamente que teriam infelizmente engrossado as filas do Centro de Emprego relativamente a esta matéria. Mas, Sr. Secretário de Estado, certamente que em matérias mais gerais económicas o Governo não tem responsabilidade direta na destruição da totalidade dos 180 mil postos de trabalho num ano, mas tem responsabilidade direta na destruição de alguns postos de trabalho da administração pública em concreto, e eu vou-lhe dar o exemplo dos professores, que só em julho de 2013 eram mais 14.714 os docentes inscritos no Centro de Emprego por força da aplicação de um conjunto de medidas do seu Governo que levou ao agravamento do desemprego docente. E gostava também de lhe dar outro exemplo concreto de como é que este Governo é responsável direto pelo agravamento do desemprego. É que as 40 horas e o alargamento do horário de trabalho das 40 horas na administração pública, por exemplo, significa que só relativamente aos enfermeiros significa a dispensa e o despedimento de 5.000 enfermeiros que estão com contrato e que podem correr o risco de ficar numa situação de desemprego. Aliás, se este Governo estivesse objetivamente preocupado com o desemprego, retirava a proposta inaceitável que tem relativamente à requalificação e não teria cortado pela terceira vez, este Governo cortou pela terceira vez em 2 anos o subsídio de desemprego, e hoje temos uma realidade gravíssima em que menos de 1/3 dos trabalhadores nesta situação têm acesso a esse apoio social. Mas eu gostaria aqui de lembrar que em novembro de 2011, e portanto cerca de 4 meses depois deste Governo tomar posse, a taxa de desemprego jovem estava nos 30% e que hoje, em outubro de 2013, a taxa de desemprego está nos 42,1%. E, portanto, só desde que este Governo tomou posse, a taxa de desemprego cresceu 12,5%. Relativamente às questões do impulso jovem, e não vou aqui perder-me relativamente às considerações que são conhecidas sobre a nossa opinião relativamente a este programa e ao que significa de recurso a mão de obra altamente qualificada para emprego precário e mal pago, mas gostaria de lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, se tem ideia de quantos postos de trabalho permanentes estão a ser supridos com o recurso não apenas aos estágios, mas aos contratos a prazo. É que um dos problemas gravíssimos do país, se não o maior, é o desemprego, e o seguinte é a precariedade. Porque o desemprego e a precariedade são duas faces de uma mesma moeda, em que não é possível combater o desemprego sem combater a precariedade. E este Governo aprovou, na passada sexta-feira, uma medida gravíssima, eu ia chamar-lhe uma asneira, mas não é uma asneira, é uma medida gravíssima de considerar que 6 anos, Sr. Secretário de Estado, são uma necessidade temporária de uma empresa. E, portanto, um trabalhador pode estar 6 anos numa empresa, temporariamente, sem ter a garantia que depois desses 6 anos lá vai continuar, porque vivemos condições excepcionais no país. E, por isso, nós entendemos que, de facto, esta realidade do desemprego e da precariedade tem vindo a agravar-se, que não é um erro, é uma opção política deste Governo em agravar o desemprego e, com isso, reduzir os custos de trabalho,
E relativamente a esta matéria, continuaremos a entender que não é possível combater o problema do desemprego sem resolver os problemas de fundo da economia. Dizer também que uma preocupação que queríamos aqui deixar relativamente ao ensino superior e pelo facto deste ano ser o 5º ano consecutivo em que há menos candidatos ao ensino superior, isto, como deve imaginar, é um sinal de retrocesso, não é sinal de algum avanço, e entendemos também que é muito negativo que o facto da Bolsa Média atribuída no ano anterior não tenha chegado sequer para que um estudante possa almoçar e jantar numa cantina da ação social. Isto mostra bem o que este Governo entende por ação social escolar. Mas mais que isso, Sr. Secretário de Estado, é de facto grave que nunca tínhamos ouvido da palavra do Sr. Secretário de Estado uma palavra sobre a pobreza entre as crianças e os jovens. O Sr. Secretário de Estado certamente que conhece... Senhora Deputada, pedir-lhe que... E com isto termino, Sra. Presidente, que 22% das crianças na escolaridade obrigatória vivem em famílias com rendimentos até 209 euros e 17% das crianças na escolaridade obrigatória vivem em famílias com rendimentos até 419 euros. Isto é um sinal de profundo retrocesso e degradação na vida de muitas pessoas e de muitas famílias e de muitas crianças. E por isso termino, Sra. Presidente, dizendo o seguinte. O Partido Socialista disse aqui ao Sr. Secretário de Estado que esperava que 2014 trouxesse boas notícias. O PCP já não espera nenhuma boa notícia deste Governo, porque entendemos de facto que este Governo e esta política da Troika têm conduzido ao agravamento de todos os problemas estruturais do país e que é necessário de facto a demissão deste Governo e a derrota do Pacto da Troika, que é isso que está de facto em cima da mesa. E eu estou a concluir, Sra. Presidente, pedindo apenas que me permita concluir o raciocínio, conforme fez ao Sr. Secretário de Estado, e dizendo que, da parte do PCP, tudo faremos pela exigência imediata da derrota deste Governo e desta política que está a afundar o país. Presidente, dizer que relativamente à diminuição de candidatos ao ensino superior... Senhores deputados, eu pedia silêncio na sala para se poder ouvir a Senhora Deputada Rita Rato. Obrigada, Sra. Presidente. Dizer que a redução de 4.659 candidatos ao ensino superior público representa mais do dobro do decréscimo de nascimentos verificados no ano de referência para os estudantes que agora terminam o 12º ano. Portanto, a demografia pode ser uma desculpa para este Governo, mas não é efetivamente a verdadeira causa para a não candidatura ao ensino superior. Sr. Secretário de Estado, era importante também perceber qual o efeito da suspensão, da decisão de suspensão das candidaturas à porta 65 jovem, tendo em conta aquilo que é a extinção de freguesias e o que daqui deriva e os efeitos que isto tem na vida de muitos jovens. É verdade que o programa para 2013 tinha a dotação de 1% do que tinha sido o programa em 2007 e, portanto, também numa análise realística também não podia prever grande abrangência, tendo em conta o número de jovens que se candidatam a este apoio. Ainda assim seria importante uma palavra. Dizer o seguinte, está disponível o Governo para desencadear um projeto de legalização de associações juvenis que permita a sua inscrição no RENAGE, isentando todos os custos jurídicos necessários às associações? É que nós entendemos que é fundamental que isto se concretize. Propusemos em tempos uma proposta em sede de PIDAC neste sentido e gostaríamos de saber da disponibilidade da Secretaria de Estado da Juventude para o efeito. Dizer, Sr. Secretário de Estado, que iremos apresentar 2 requerimentos à sua Secretaria de Estado, uma relativa aos dados relativos aos últimos 3 anos sobre o número de atletas federados masculinos e femininos por modalidade e por distrito e também relativo aos dados do Impulso Jovem, os dados desagregados por distrito, por tipo de medida e por setor de atividade. Era também importante perceber e enviaremos esses dados. Seria também importante aproveitar a presença aqui do Sr. Secretário de Estado e pedir-lhe um comentário relativamente à realidade com que muitos jovens com necessidades especiais estão hoje confrontados na escola pública, designadamente com condições de frequência das aulas que colocam em causa o seu normal processo pedagógico e que em muitos casos impossibilita a sua presença física, nem sequer digo a inclusão efetiva, digo a sua presença física nas aulas. E sendo o Sr. Secretário de Estado da Juventude, seria importante também ouvir uma palavra sua sobre esta matéria.
Senhora Presidente, Senhor Secretário de Estado, colocava-lhe novamente a questão, porque creio que pode não ter percebido a nossa proposta relativamente à questão das associações juvenis, porque o Senhor Secretário de Estado era deputado quando votou esta proposta em sede PIDAC, na especialidade quando a discussão do Orçamento de Estado para 2011. Foi uma proposta que foi rejeitada com os votos do PS, do PSD e do CDS. É também reflexão do PCP que muitas associações e grupos informais de jovens, ao quererem e terem intenção de aceder aos apoios, não o fazem devido às dificuldades burocráticas e financeiras para se legalizarem e com isso poderem inscrever-se na Rede Nacional de Associações Juvenis. E, portanto, a questão que eu coloco, e o Sr. Secretário de Estado, quando deputado, certamente que se relembra desta posição do PCP, porque várias vezes a colocámos ao anterior Secretário de Estado da Juventude, agora deputado do Partido Socialista, é da dificuldade objetiva de muitas associações não terem financiamento para pagar um notário, para pagar um técnico oficial de contas e disso dificultar o processo básico e primário de se poderem legalizar para se candidatar aos apoios. E, portanto, o que nós entendemos é que seria muito importante, não apenas no âmbito das associações estudantis do ensino secundário, mas também das associações juvenis em geral, que se desenvolvesse um programa que permitisse isentar de custo estas associações e desta forma garantir o apoio logístico e jurídico necessário para que pudessem formalizar a sua inclusão no RENAGE e por essa via o acesso a este tipo de financiamento. Muito obrigada.